noite, sejam todos muito bem-vindos na continuidade do nosso evento de hoje. E agora à noite nós vamos falar na mesa 3 sobre as questões trabalhistas e previdenciárias em época de pandemia, com dois convidados super especiais que estão aqui conosco, e eu vou convidá-los para que eles possam vir aqui. Meu nome é Rafael Lara Martins, sou também um dos professores da pós-ESA, aí da ESA de Minas Gerais, em parceria também com a ESA de Goiás. Sou o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia no estado de Goiás e deixo aqui o meu cumprimento, o meu carinho, o meu abraço muito grande para a nossa querida diretora da ESA de Minas Gerais, a Silvana Lobo, uma das grandes responsáveis pela realização desse grande evento. E agora, gente, eu gostaria de convidar nossos dois palestrantes dessa noite, duas pessoas que eu admiro muito, duas pessoas muito competentes e incríveis. Eu gostaria de chamar a Noêmia Porto, doutora e mestre pela UNB, juíza do trabalho na 10ª região, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, a quem muito admiro e tenho o privilégio de já ter ouvido tanto ela falar, fala também com uma oratória incrível, com uma eloquência incrível, com uma profundidade em todos os aspectos e temas que ela enfrenta. Noêmia, seja muito bem-vinda, estamos todos ansiosos para ouvi-la. E eu também gostaria de anunciar e convidar aqui para a nossa mesa virtual o Fernando Maciel, de Brasília. O Fernando ele é procurador federal em Brasília, professor, mestre pela UDF. Eu tive a honra e o privilégio de ser colega no mestrado do Fernando. Nós fizemos o nosso mestrado juntos, fizemos alguns créditos juntos. Claro que ele numa linha voltada para o direito previdenciário, eu numa linha voltada mais para o direito trabalhista, mas somos ambos mestres nas relações sociais e trabalhistas aí pela UDF. O Fernando também é vice-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, um conselho de recursos que todo mundo pensa que é um órgão do INSS, é o órgão recursal do INSS, mas não tem nada disso, né? É um órgão autônomo que tem um trabalho incrível. Eu tenho certeza que ele deve falar um pouquinho para explicar um pouquinho melhor para a gente durante a apresentação dele o que é o Conselho de Recursos. E essa noite, para que ganhemos tempo e possamos fazer aquilo que nós estamos efetivamente ansiosos para fazer, que é ouvir esses dois grandes professores, eu já passo a palavra para a nossa querida doutora Noêmia Porto, para ela proferir a sua palestra dessa noite. Noêmia, seja muito, muito bem-vindo aqui ao nosso evento, muito bem-vindo não só à ESA Minas Gerais, mas ao Brasil e o mundo inteiro, nessa amplitude dos congressos online que a gente alcança. Bem, uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu quero cumprimentar o nosso presidente de mesa, o doutor Rafael Lara Martins, que já tive o prazer de compartilhar em outras oportunidades eventos relacionados a debates do mundo do trabalho. Também cumprimento o doutor Fernando Maciel. É um prazer dividir essa mesa com você, Fernando. E, claro, eu gostaria aqui de registrar o meu abraço, o meu reconhecimento à professora Gabriela Neves Delgado, que esteve também à frente da organização desse primeiro Fórum Brasileiro da Advocacia e que se propõe a pensar os novos desafios no direito. E aquilo que nos cabe nessa mesa é justamente discutir a pandemia e o mundo do trabalho nas dimensões trabalhista e previdenciária. Eu acredito que devo começar justamente pela questão da dimensão trabalhista. Bom, segundo um alerta que foi feito pela Organização Internacional do Trabalho, isso em março de 2020, quando o número de casos, o número de contágios no Brasil estava ainda iniciando uma curva ascendente em relação à pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, a OIT, em março de 2020, naquela etapa, fazia um alerta. O alerta de que a pandemia poderia desencadear uma crise econômica global. Em março de 2020, a expectativa da Organização Internacional do Trabalho é que houvesse uma destruição em torno de 25 milhões de empregos em todo o mundo. Isso ocorreria, segundo a OIT, acaso os governos não agissem rapidamente para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras do impacto da pandemia.
Bem, agora nós estamos em junho de 2020. Parece muito pouco, a gente está falando de uma distância de 3 meses, mas como é próprio do nosso tempo, nós estamos vivendo um processo acelerado e intensificado de um muito presente. A sensação que nós temos é de viver muitos anos em 2 meses. A intensidade dessa vivência faz com que essa aceleração do tempo seja uma realidade presente. E como é que nós estamos em junho de 2020, pensando no alerta que a Organização Internacional do Trabalho lançou em março de 2020? Bem, os dados da semana passada do IBGE, que foram publicizados na grande mídia brasileira e são dados pertinentes ao mercado de trabalho no Brasil, revelam uma alta do desemprego, uma alta da informalidade e uma redução da renda média dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na verdade, já se pode dizer que hoje nós temos mais desempregados do que empregados no país, se considerarmos uma situação histórica, vale dizer, na última mais de uma década, nós não vivenciamos o que estamos vivenciando hoje, no ano 2020. Claro, eu estou falando de uma crise sanitária que surgiu quando já estava em curso uma crise econômica e com o mercado de trabalho altamente fragmentado. Exatamente por isso, a crise pandêmica acabou se transformando numa crise muito mais abrangente. Eu gosto de fazer, digamos, esse destaque, porque se tem a impressão de que a crise econômica que nós estamos vivenciando, ela é ocasionada pela pandemia, e isso não é verdade. Se tem a impressão que o desemprego, a informalidade e o processo de desafiliação social dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras está diretamente relacionado à pandemia, e isso não é verdade. Na realidade, nós encerramos 2019, começamos o ano 2020 com péssimos índices brasileiros. Nós já estávamos alcançando o patamar de 51% da mão de obra ativa brasileira entre informais, o que é uma média altíssima, considerando a realidade da América Latina e do Caribe. Nós já vimos no desemprego ali ascendente, alguma recuperação, mas um desemprego consistente e um mercado de trabalho sem prestígio, a ideia do emprego como um mecanismo de proteção jurídica fundamental. A crise econômica, no final de fevereiro e março, já se falava da crise do petróleo, da alta do dólar e de uma onda mundial de escassez. Não uma escassez para todos, porque, na verdade, nós nunca fomos tão ricos e somos tão pobres. Em termos mundiais, a riqueza circulante ela é alta, mas também altamente concentrada na mão de poucos, enquanto a pobreza é democrática. E no Brasil e na América Latina, ela é altamente democrática. O cenário, portanto, que nós estamos vivenciando é um cenário de uma insegurança social e, evidentemente, para algumas camadas da população brasileira, se trata de uma insegurança social que também se transforma e chega no limite de uma insegurança alimentar. Olhando para esse quadro, é importante pensar agora, e o direito? Isto é, quais são as respostas jurídicas? Como é que o direito reage a uma realidade como essa a que eu estou me referindo? A política que a Constituição prevê como forma de inclusão cidadã é a política de emprego. A empregabilidade é uma opção da Constituição Democrática de 1988. Isso fica evidente quando o pleno emprego, por exemplo, se apresenta como um princípio grafado no artigo 170 da Constituição da República, que é justamente um artigo que versa sobre a ordem econômica e financeira. E se nós estamos falando da Constituição, ela não pode significar para nós, os juristas, como uma mera retórica.
ela não pode ser uma carta de intenções. A Constituição, notadamente no campo dos princípios e dos direitos fundamentais, é uma Constituição normativa. Ela está no centro do sistema do direito. Ou, como diria o ministro Aires Brito nessa semana, no evento em que participamos juntos, a Constituição é a lei que não tem número. Ela não tem número porque ela é marco zero. Exatamente porque ela, na condição de continente, ela contém a normatividade circundante. É por isso que, quando se fala de um direito previdenciário, ele é necessariamente um direito previdenciário constitucional. Quando se fala do direito tributário, ele é necessariamente um direito tributário constitucional. Quando se fala do direito civil, supostamente o mais privatístico dos direitos, ele é um direito constitucional. E quando se fala do direito do trabalho, ele não é outra coisa, senão que também um direito constitucional. E é justamente o direito constitucional do trabalho que aponta para uma opção clara por uma política de emprego. Ocorre que antes mesmo da pandemia, que todos nós estamos vivenciando na pele, eu diria às vísceras, antes mesmo da pandemia, nos últimos anos, e mais notadamente desde 2017, com muita clareza, com o advento da Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, o país não tem se inclinado para a observância de uma política de empregabilidade como uma política de verdadeira inserção cidadã. Tem se adotado o que, talvez numa linguagem suave, eu vou chamar de políticas alternativas, estimulando a informalidade e atingindo o senso de organização coletiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a previsão, por exemplo, quando se olha na reforma trabalhista para figuras, eu diria, extravagantes, como de autônomo exclusivo, que veio com a reforma trabalhista, e os desígnios de uma pejotização que desafilia efetivamente os trabalhadores. Uma lógica, enfim, de um empreendedorismo que absolutamente nada empreende. E, dentre outros aspectos, não permite uma cobertura previdenciária suficiente para patamares de sobrevivência digna. E aí, falando desse empreendedorismo que nada empreende, a pandemia tornou visível ou visibilizou algumas invisibilidades. Eu me refiro, por exemplo, a aspectos do chamado trabalho 4.0. E os entregadores, por exemplo, trouxeram à tona, no último 1º de julho, num histórico movimento grevista, a reivindicação de trabalhadores até então ditos de empreendedores, mas que absolutamente nada empreendem. E nesse trabalho de plataformas virtuais, nesse trabalho 4.0, caracterizado pela ausência de formalização, de uma política previdenciária séria, de controle de jornada, de remuneração digna, esse trabalho 4.0 tem revelado a face mais dura daquilo que tem sido o trabalho na contemporaneidade. Eu gosto de me referir à expressão 4.0, porque, vez por outra, alguns chamam de economia 4.0, que é essa economia do bico, a economia da retirada dos pontos, dos tempos mortos, a chamada economia que tira todo o tempo de descanso do trabalhador supostamente livre. E um trabalhador que não é livre para nada, sequer para negociar o próprio preço do seu trabalho. A pandemia, ela trouxe à tona, ela visibilizou às escâncaras essa face do tal trabalho 4.0. Enfim, é necessário construir, diante de tudo isso que eu estou falando, respostas do direito, mas que possam ser consideradas constitucionalmente adequadas para uma reestruturação do mercado de trabalho, pensando os problemas ocasionados pela pandemia,
mas também antes da pandemia e para um pós-pandemia. E quando se fala na construção jurídica de soluções constitucionalmente adequadas, a perspectiva seria a de levar a sério princípios constitucionais que, como normas jurídicas, eles vinculam ou deveriam vincular todos os poderes constituídos. Eu me refiro, por exemplo, à dignidade da pessoa humana e, portanto, para nós, à dignidade da pessoa trabalhadora, o que remete a uma ideia de trabalho decente, que é estruturante da ordem democrática brasileira na esteira do artigo 1º da Constituição. O valor social do trabalho e da livre iniciativa, e eu costumo ressaltar isso, o texto constitucional ele é lúcido quando ele refere o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Não é ou da livre iniciativa. Digo isso porque muitas das soluções jurídicas infraconstitucionais que têm sido buscadas prestigiam exclusivamente a livre iniciativa, tornando o valor social do trabalho um mero instrumento desse princípio. O valor social do trabalho e a livre iniciativa se linkam, eles estão acoplados aos objetivos traçados no artigo 3º para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e longe de preconceitos. O ineditismo da Constituição de 88, de lançar o trabalho e toda a proteção jurídica que o envolve como direito fundamental no título 2, ele revela que essa topografia constitucional ela tem um significado poderoso de indicar que as questões trabalhistas são questões de direitos fundamentais. Portanto, os direitos trabalhistas, eles não podem ser tratados como uma mera bagatela econômica. São direitos que expressam uma face dos direitos de cidadania. A dificuldade que nós temos hoje do parlamento brasileiro enxergar isso é as escâncaras. Hoje foi adiada a votação da medida provisória número 927 para a próxima terça-feira, diante das inúmeras polêmicas do relatório lançado pelo senador Irajá, do Tocantins. Eu dou o exemplo da medida provisória número 927, porque esta é uma das muitas medidas provisórias, desde a MP da Liberdade Econômica, em que o parlamento brasileiro tenta fazer os enxertos de mini-reformas trabalhistas a pretexto de uma medida provisória urgente e relevante. Essa prática do enxerto de assuntos, de temas que nada se relacionam com a relevância e a urgência, mostram um desapego com a ideia de proteção ao trabalho como princípio fundamental da República. No caso da MP 907, por exemplo, no relatório do senador, aparece uma matéria processual trabalhista, o que é vedado às medidas provisórias pelo artigo 62, permitindo-se indistintamente a negociação em 60 parcelas de quem já teve a dívida reconhecida na Justiça do Trabalho com trânsito em julgado, sem se possibilitar ao juiz a análise em cada caso da necessidade ou não do parcelamento da dívida. Bem, os desafios, pensando uma proteção jurídica que realmente realize a justiça social, são muitos. E agora eu gostaria de lançar aqui algumas ideias, algumas propostas, porque ver o cenário, enxergar a problemática, afiançar-se à Constituição de 1988 é uma etapa importante. Mas outra, talvez mais importante do que isso, é nos lançar para o futuro numa perspectiva de pensar alternativas e soluções. A primeira delas que eu coloco é a necessidade da extensão da proteção social e trabalhista, considerando a altíssima taxa da informalidade no país. Uma taxa que já existia antes da pandemia, se consolidou depois da reforma trabalhista, que trouxe incentivo à pejotização e ao enfraquecimento dos sindicatos, a criação de um fundo e a extensão da política do seguro-desemprego podem ser alternativas para os trabalhadores e as trabalhadoras informais. Além, evidentemente, de uma política de longo prazo
que finalmente possa incorporar a ideia de renda mínima. Sem isso, e com o grau de empobrecimento da nação, nós vamos flertando, evidentemente, com a convulsão social, se soluções não forem encontradas. Uma outra alternativa diz respeito ao apoio à retenção de empregos, que pode incluir redução de jornada, licença remunerada, com preservação de renda e presença dos sindicatos. Os sindicatos, eles não são um problema no mercado de trabalho, eles têm que ser parte da solução. Mas, nesse ponto, o que é importante lembrar? Que política de emprego é diferente de mera criação de postos de trabalho. Emprego, juridicamente falando, envolve pensar na lógica também da diretriz internacional trabalhista do emprego decente, que é aquele que corresponde, no mínimo, a alguns pilares. Os pilares do trabalho desenvolvido sobre a proteção de normas jurídicas, inclusive no caráter previdenciário, em condições de igualdade e desde que observada normas de segurança, inclusive normas de segurança ambiental. Então, política de emprego não é o mesmo que sair criando qualquer posto de trabalho. Uma outra questão que fica é a construção de um pacote de benefícios financeiros e fiscais para as empresas, especialmente as micro, pequenas e de médio porte. De fato, em termos quantitativos, as estatísticas indicam que as micro, pequenas e médias empresas são as que mais empregam no país hoje. Importante destacar que, observando os termos do artigo 179 da Constituição da República, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, não trabalhistas, ou pela eliminação ou redução dessas. Portanto, o tratamento diferenciado, que até agora não foi construído como uma política pública consistente, que está previsto na Constituição, tem que ter por finalidade a simplificação que auxilie e estimule o cumprimento das leis trabalhistas. Não se trata de retirada de direitos, que infelizmente tem sido um mantra repetido nos últimos anos. Eu me refiro a um mantra porque este debate já perdeu seriedade. Dizer que você elimina direitos trabalhistas e aumenta empregos, é necessário dizer às escâncaras que nenhuma pesquisa séria no país e fora do Brasil demonstra essa correlação entre tirar direitos trabalhistas e aumentar emprego. Eu me refiro ao emprego e ao emprego decente, não à mera criação de postos de trabalho. Uma outra questão que fica para o futuro é a retomada, que é urgente, da importância da mediação e da interlocução coletiva. De fato, em pleno contexto que nós estamos vivendo de uma tríplice crise, que é uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise política, tomara que ela não chegue a uma crise do direito. As chamadas MPs trabalhistas, como a 927 que eu mencionei, a 936 que agora foi convertida em lei, lança os trabalhadores e as trabalhadoras à própria sorte. Por quê? Isso acontece ao se privilegiar acordos individuais. No campo trabalhista não existem acordos individuais, existem imposições individuais. Acordos pressupõem condições igualitárias de negociação. E isso não está presente quando o seu pano de fundo é de uma desigualdade estrutural no mercado de trabalho e que caracteriza o mercado de trabalho. É próprio do mercado de trabalho a desigualdade estrutural. Convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho têm sido mitigados em termos de importância desde 2017. Isso tem feito o quê? Com que o Brasil, reiteradamente, conste
na lista suja da Organização Internacional do Trabalho por violação sistemática da Convenção número 98, que o Brasil ratificou em meados do século passado. A Convenção número 98, que estimula a autonomia negocial coletiva, a presença sindical, a organização coletiva de trabalhadores e trabalhadoras, tem sido usado, eu diria, com setas invertidas no Brasil. Quando se trata de negociação coletiva para retirar direitos a partir da lógica legal, há uma tentativa de se estimular a negociação coletiva. Mas quando se trata da negociação coletiva, que pode eventualmente trazer elementos que impeçam redução de jornada e redução de direitos, então o sindicato não serve. Essa seta invertida de uma negociação que se quer, quando se quer poucos direitos, ou uma negociação que não se quer, quando eventualmente ela poderia atrapalhar a retirada de direitos, tem estado nessa, eu diria, esquizofrenia trabalhista brasileira desde 2017, agravada pela pandemia. O que fica de legado para nós? É tentar mostrar que problemas novos, às vezes, envolvem velhas respostas. O que está colocado, qual a coincidência que existe entre o problema do trabalho 0.0, a questão dos sindicatos, as MPs trabalhistas e a pandemia? Qual é a semelhança entre tudo isso? Entre tudo isso que eu falei, talvez o que há de polo comum ou de eixo comum é a centralidade do trabalho na vida das pessoas como uma forma de sobrevivência e de dignidade, a ideia de que a proteção jurídica deve estar endereçada ao trabalho lato sensu e não apenas ao trabalho empregado, mas que o trabalho empregado, a empregabilidade, é uma opção constitucional que não pode ser relegada pelos poderes constituídos, e que enquanto não se alcança patamares de empregabilidade no sentido do emprego decente, a renda mínima ou outras alternativas têm que ser pensadas para que a desafiliação social não se transforme numa insegurança criminal, social, do trabalho, da cidade, enfim. Considerando, para todos que nos ouvem aqui, que a livre iniciativa, e eu vou voltar a ela, considerando que a livre iniciativa é um princípio constitucional, o fomento estatal ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento das empresas não é apenas importante, como eu diria, é necessário nesse momento. Todavia, fomento, o fomento não significa e não pode significar a construção de possibilidades de redução ou retirada de direitos das pessoas que precisam do trabalho para viver. Bem, com essas palavras, eu gostaria de encerrar essa minha etapa de participação, deixando aqui um desafio para nós, os juristas. Nós, os juristas, não estamos, de maneira nenhuma, autorizados a buscar soluções fora da Constituição da República. Quando fazemos isso, é o próprio direito que perde a sua referência. E nós, como juristas, perdemos a nossa legitimidade. Trabalhadoras e trabalhadores são destinatários de direitos fundamentais e devem ser vistos como tais. Muito obrigada. Palmas virtuais para a Noêmia, muito bom. Se fosse um auditório, eu tenho certeza que estaria sendo muito aplaudida. Nesse ambiente online, parece que é tão frio, né? A gente termina uma fala e a gente não ouve os aplausos, mas palmas virtuais, meus parabéns, foi muito bom. E eu gostaria, então, de, já na sequência, passar para o nosso querido Fernando Maciel, para que ele possa já proferir a palestra dele, e ao final eu gostaria de pedir que a gente possa sugerir às pessoas que estejam acompanhando que mandem as perguntas. Eu estou acompanhando aqui as perguntas que estão sendo feitas, já vi perguntas das doutoras Ludmila, Eliane, Rebeca, Marli, eu estou juntando todas as perguntas para que a gente possa passar as que derem tempo, que são muitas, para os nossos palestrantes. Quero lembrar a todos vocês que nós vamos sortear uma obra
organizada pelo nosso querido professor Fernando Maciel, ao final da mesa de hoje, vai ser a Seguridade Social em Questão, da Editora de Plástica. É um livro incrível, o Fernando pode até mostrar ele aí rapidamente, enquanto a gente está aguardando. E por falar em livro, fica o convite para quem ainda não recebeu ou não fez um download. Eu, a professora Vólia, o professor Dalegrave, o professor Yuri, fizemos um e-book sobre a Lei 14.020. Se alguém tiver interesse em fazer o download gratuito desse e-book, lá no meu Instagram, na bio, tem lá o link, nos stories também tem um link, R. Lara Martins no Instagram, R. Lara Martins. E lá você pode fazer o download gratuito desse e-book sobre a Lei 14.020. Professor, amigo, querido mestre Fernando, por gentileza, o show agora é seu. Muito boa noite a todos. É uma satisfação poder participar desse evento, mesmo que de forma virtual, mas os tempos aí estão nos impondo essas restrições, né, de um contato próximo, de participação de eventos presenciais. Nós não podemos perder a oportunidade para continuar mantendo aí o debate acerca de temas tão relevantes. Eu inicio a minha fala cumprimentando os meus companheiros de mesa virtual, e faço na pessoa da doutora Noêmia Porto, uma profissional a qual tenho grande admiração, que inclusive teve uma participação muito importante na minha vida acadêmica, quando eu havia concluído um mestrado profissional, estava buscando um mestrado acadêmico, não sabia por onde começar essa pesquisa, ela me deu uma orientação de buscar participação em grupos de pesquisa, de fato foi de grande relevância, tenho a agradecer, graças a ela também tenho aí o meu título de mestre acadêmico em Direito das Relações Sociais. Se estivéssemos aqui num ambiente de um julgamento virtual, a partir do voto proferido pela doutora Noêmia, cabia a mim apenas dizer que acompanho a relatora, até porque muitas das ponderações, das premissas teóricas que eu pretenderia externar já foram adiantadas pela doutora Noêmia, então isso facilita bastante o meu trabalho aqui nessa mesa virtual. Cumprimento também o meu querido colega, doutor Rafael Lara Martins, com quem tive o privilégio aí de desfrutar do convívio durante o mestrado em Direito das Relações Sociais aqui em Brasília. Não poderia deixar também de saudar e agradecer a doutora Gabriela Neves Delgado, quem verbalizou o convite para que eu pudesse participar deste evento, sou muito grato a ela. Da mesma forma, também parabenizo a Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais pela organização deste evento e também pela realização de um curso de pós-graduação de ensino à distância em Direito do Trabalho e Previdenciário, ao qual tenho a honra também de integrar o corpo docente, então uma excelente oportunidade de aprimoramento dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários também através desse curso de pós-graduação promovido pela ESA de Minas Gerais. Saúdo, de forma geral, todos os colegas advogados, até porque eu sou procurador federal, sou um advogado público, antes já fui advogado militante na esfera previdenciária. Saúdo também os estudantes que estão nos assistindo, profissionais do direito em geral, que participam deste primeiro Fórum Brasileiro de Advocacia, que tem como objetivo debater aí os novos desafios do direito. E o nosso objetivo na mesa virtual de hoje é fazer uma reflexão acerca da pandemia e o mundo do trabalho nas dimensões trabalhistas e também previdenciária. E para isso, a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é qual é essa relação entre o mundo do trabalho e o direito previdenciário. Como nós sabemos, tanto o direito do trabalho quanto o direito previdenciário são ramos autônomos do direito. Cada um tem os seus princípios específicos, as suas regras, da mesma forma, os seus institutos jurídicos próprios. Entretanto, nós sabemos que, se formos levar em consideração aquela clássica, a tradicional clássica divisão do direito em direito público e direito privado, aqui vamos ter uma separação, porque o direito previdenciário estaria, né, mais ligado ao ramo do direito público, ao passo que a doutrina predominante elenca o direito do trabalho como integrando aí o ramo do direito privado. Não obstante, nós sabemos que esses dois ramos do direito, eles possuem uma origem histórica comum, que seriam as consequências da Revolução Industrial. Se estivéssemos aqui utilizando uma linguagem ISO 9000, eu falaria não conformidades, ou quem sabe, se formos utilizar uma linguagem da economia, vamos falar nas externalidades que resultaram da Revolução Industrial, especificamente do paradigma do Estado liberal, que passou a exigir um intervencionismo do Estado na economia, nas relações sociais, a fim de garantir a justiça social e contribuir para a redução
dessas desigualdades sociais. Então, além dessa origem histórica comum, nós sabemos que tanto o trabalho quanto o previdenciário têm uma finalidade em comum, que é concretizar direitos fundamentais de segunda dimensão, ou seja, direitos sociais, e assim proteger o homem e a mulher que trabalham. Nós sabemos que o direito do trabalho ele tem esse objetivo de garantir essa proteção no momento atual, no hoje, ou seja, garantindo um trabalho digno, enquanto que o direito previdenciário, em tese, ele tem como objetivo garantir o amanhã, no momento em que a pessoa não tenha mais condições de desenvolver a sua atividade e, por consequência, receber uma proteção social do Estado. Mas sabemos que também o direito previdenciário protege o hoje, principalmente nessas situações de benefícios não programáveis, na situação de benefícios por incapacidade. Então, temos aqui mais uma similitude, um ponto de conexão entre o direito do trabalho e também o direito previdenciário. A título de conclusão, nessa primeira reflexão, nós podemos identificar aí um forte diálogo de fonte existente entre o direito do trabalho e também o direito previdenciário. Então, até porque nós sabemos que a relação jurídica previdenciária, muitas vezes, ela nasce do desempenho de uma atividade remunerada, até porque sabemos, nosso ordenamento jurídico, ele determina uma filiação obrigatória ao regime geral de previdência social, aquele que desenvolve uma atividade remunerada. Está lá no artigo 201 da Constituição Federal. Então, não é uma contratação de um seguro em caráter voluntário, em que, por exemplo, um contribuinte individual, que antigamente chamaríamos de autônomo, ele tem a possibilidade ou não de aderir a sua afiliação previdenciária. Não, a partir do momento que desenvolve uma atividade remunerada, e muitas vezes isso decorre de um vínculo de emprego, ou de uma prestação de um trabalho, isso vai ensejar a sua filiação previdenciária, o nascimento dessa relação jurídica, que, como disse, tem esse caráter obrigatório de filiação, fundado no princípio da solidariedade, que é um dos princípios máximos aí da nossa seguridade social. Pois bem, a segunda reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, se nós queremos compreender o momento atual, esse momento de crise sanitária, econômica, social, política que estamos vivendo, se queremos compreender o nosso presente e, consequentemente, projetar o nosso futuro, imprescindivelmente nós temos que conhecer o nosso passado. Então, como muito bem dito pela doutora Noêmia, nós não podemos culpar a pandemia Covid-19 como sendo a responsável por todas as transformações, mudanças, dificuldades que vêm surgindo em relação aos direitos sociais. Nós sabemos que a pandemia Covid-19 é um fenômeno recente e não é essa única responsável por todas essas transformações que nós estamos vivenciando no mundo do trabalho e também no mundo previdenciário. Nós sabemos que antes da Covid-19, os direitos sociais eles já vinham experimentando expressivas mudanças no nosso país. A pandemia, na verdade, ela está agindo como um catalisador, ela está acelerando essas mudanças sociais. Nós sabíamos que, com o passar do tempo, o teletrabalho cada vez mais ganharia espaço, né, de atuação. E, em face do fenômeno pandêmico, nós tivemos que acelerar isso, e tanto trabalhadores da iniciativa privada quanto os servidores que atuam no serviço público passaram a ter que aderir a essa metodologia de trabalho, ou seja, está servindo aí como um acelerador dessas mudanças sociais. Se antes nós já falávamos aí do teletrabalho, também num sistema de uberização, hoje nós podemos falar que temos uma uberitização, né, cada vez mais forte no nosso país. Nós estamos nos deparando com situações onde postos de emprego estão dando lugar a postos de trabalho. E aqui também volto à reflexão feita pela doutora Noêmia, se isso estaria de acordo com as disposições constitucionais que estão previstas lá, por exemplo, no artigo 170 da nossa Constituição Federal de 1988. Nesse artigo 170, que trata da ordem econômica, ele vai falar que ela deve ser fundada na valorização do trabalho humano, bem como na livre iniciativa. E qual é a finalidade da nossa ordem econômica brasileira? Assegurar a todos existência digna, ou seja, está aí o núcleo axiológico da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. E mais do que isso, o artigo 70 fala que nós temos que observar os ditames da justiça social, ou seja, na minha leitura desse dispositivo constitucional, nós temos uma relação instrumental.
As políticas econômicas devem ser materializadas para garantir os direitos sociais e nunca o contrário, nunca permitir, por exemplo, que uma especulação, o capital especulativo pudesse incentivar a adoção de políticas econômicas e muitas vezes sacrificando os direitos sociais, porque nós temos essa relação instrumental. A ordem econômica existe para garantir a existência digna e também observar os ditames da justiça social. E mais do que isso, nós temos lá nos incisos do artigo 170 quais são os princípios a serem observados pela nossa ordem econômica. E o inciso 8º vai dizer que um dos princípios é a busca do pleno emprego. E aí fica a dúvida se estamos efetivamente materializando esse preceito constitucional de garantir um pleno emprego, que é um conceito, de certa forma, bastante vago. Nós temos que procurar aprofundar mais o seu estudo para materializar essas disposições constitucionais. Mas o que nós temos que lembrar é que, antes mesmo da pandemia Covid-19, o Brasil já vinha experimentando reformas sociais. E aqui eu passo para a terceira reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o fato de que a evolução histórica dos direitos sociais, das relações sociais e também econômicas, elas não se dão, essa evolução não se dá de forma linear, ela se dá através de um movimento de pêndulo que muitas vezes nós priorizamos, prestigiamos mais uma intervenção do Estado na concretização de direitos sociais, num outro momento nós vamos prestigiar mais uma abstenção do Estado, permitindo aí uma liberdade maior ao mercado econômico. Então, a história tem demonstrado que nós temos verificado esse movimento de pêndulo no que diz respeito à concretização, à definição desses direitos sociais e também direitos econômicos. E, para isso, convido a vocês a fazer uma reflexão também sobre as reformas sociais recentes que tivemos no nosso país, mesmo antes desse fenômeno de pandemia. Então, podemos voltar a não muito tempo atrás, a 2017, onde tivemos a reforma trabalhista, a Lei 13.467. E qual foi a premissa utilizada para viabilizar essa alteração normativa? É que nós tínhamos normas trabalhistas anacrônicas, em excesso, muito burocráticas, que estariam prejudicando o crescimento econômico, estariam principalmente gerando o que chamam de fuga do capital externo de investimento. E isso estaria gerando aí uma retração da economia nacional e, por consequência, aumentando o desemprego, contribuindo aí para o fechamento de milhares de postos de trabalho. Então, essa seria a premissa que foi utilizada para a reforma trabalhista. Qual foi a solução apresentada? Vamos modernizar a legislação trabalhista, vamos privilegiar aí o negociado sobre o legislado, vamos acabar com a compulsoriedade da contribuição sindical, vamos permitir essa terceirização irrestrita, vamos estabelecer novas modalidades também de trabalho, como, por exemplo, nessa modalidade remota, o teletrabalho, o home office, também a figura do trabalho intermitente, que, como vamos ver logo adiante, tem muita relação aí com os direitos previdenciários. E uma dúvida que eu gostaria de compartilhar é se o negociado sobre o legislado, de fato, ele está em conformidade com o nosso atual paradigma constitucional contemporâneo, que é o Estado democrático de direito. Vamos fazer aqui um voo na história muito rápido, lembrando que pelo século XVIII, final de 1700, nós tínhamos o Estado absolutista, onde quem mandava em tudo era o rei e também a igreja, onde aqueles que eram responsáveis pela circulação das riquezas não ficavam com nada desse valor. Nós tínhamos uma excessiva intervenção dos detentores do poder, e isso gerou o Estado liberal, ou seja, vamos manter uma abstenção do Estado na economia, nas relações sociais. Isso deu ensejo, por consequência, à Revolução Industrial. Como nós sabemos, suas externalidades, suas não conformidades, mostraram situações que necessitaram de uma intervenção do Estado, e por isso que foi criado o Estado Social de Direito, passando a incorporar direitos sociais também nos textos constitucionais. E evoluindo,
no nosso caso aqui no Brasil, na Constituição de 1988, nós temos a evolução para um terceiro paradigma, que é o Estado democrático de direito, que pressupõe a intervenção do Estado nessas relações sociais e também nessas relações econômicas. A dúvida que eu tenho, será que o negociado sobre o legislado não está mais de acordo com o paradigma do Estado liberal do que com o Estado democrático de direito? A dúvida que eu tenho também é se o passado recente não vai repetir o passado distante que a nossa história demonstrou acerca dos efeitos, por exemplo, da Revolução Industrial, aonde permitir uma ampla negociação em partes que se encontram em situações bastante diferentes, principalmente em poder de negociação. Então, uma reflexão que nós fazemos de cunho teórico aí para verificar se essas alterações que estão sendo promovidas na legislação social estão em conformidade com o paradigma constitucional contemporâneo, que é o Estado democrático de direito. Vamos fazer alguma análise de reflexos que a reforma trabalhista acarretou no direito previdenciário. Então, sempre que eu abordo essa temática com os meus alunos, nos cursos de Direito do Trabalho, eu sempre reforço isso, que a mudança na CLT acarretou inúmeras alterações e reflexos também nas relações previdenciárias, como, por exemplo, sabemos que a reforma trabalhista ela promoveu uma redefinição das verbas remuneratórias, daquilo que vai ser considerado como salário, inclusive para fins de reflexos previdenciários, o que vai compor a base de incidência das contribuições sociais. Então, nós tivemos um enxugamento. Então, muitas das verbas que antes eram incorporadas à remuneração para fins de incidência de contribuição e, por consequência, vão repercutir no valor da renda mensal de um benefício previdenciário, não mais. Um exemplo que trago para vocês é a ajuda de custo. O parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, com redação dada pela reforma, fala que a ajuda de custo, pago a qualquer título, e mesmo que em caráter habitual, não integra a remuneração e, por consequência, não vai ter repercussão previdenciária, não vai ter incidência de contribuição. Nesse particular, eu acho que o legislador não andou muito bem, porque ele alterou a legislação trabalhista, entretanto, se esqueceu de alterar a legislação previdenciária. E por que eu digo isso? O artigo 28, parágrafo 9º, letra G da Lei de Custeio, Lei 8.212, ele também diz que a ajuda de custo, ela pode não integrar a base de incidência de contribuição, desde que seja em parcela única, recebida exclusivamente em face da mudança do local de trabalho. Então, olha que interessante, né? O advogado é procurado por um empresário perguntando se ele pode, a partir de agora, não mais recolher contribuição sobre o valor pago a título de ajuda de custo, a qualquer título em caráter permanente. O advogado pode dar essa orientação afirmativa e este empresário está sofrendo aí um passivo previdenciário tributário muito grande, porque quando receber a visita da fiscalização da Receita Federal, vão verificar que essa ajuda de custo não está sendo paga em parcela única, nem tampouco observando essa finalidade específica e pode ensejar o recolhimento dessas contribuições. Então, aqui nós verificamos impactos da reforma trabalhista no direito previdenciário, especificamente na relação de custeio. Também tivemos aqui a extensão de benefícios previdenciários, como, por exemplo, a possibilidade de pagar o salário maternidade para gestante ou lactante, que atua num ambiente insalubre, se não for possível alocá-la em outra atividade em condições saudáveis, salubre, vamos considerar gravidez de risco, e vai ficar recebendo este benefício, mesmo que mais do que 120 dias, que está lá previsto na legislação previdenciária. Temos também a restrição de alguns direitos previdenciários, como, por exemplo, a não concessão do seguro-desemprego, que é um benefício de natureza previdenciária, porque está lá no artigo 201 como risco social tutelado, o desemprego involuntário, naquela hipótese de resilição bilateral do contrato. Então, também tivemos uma restrição. Também tivemos a criação de uma nova modalidade de empregado, que é o trabalhador intermitente, aquele que vai intercalar períodos de atividade e períodos em que ele fica à disposição. Lembrando, vai ter uma remuneração variável e, por consequência, isso pode gerar que ele não tenha computado esse período em que ele não trabalha ou que ele tem uma remuneração abaixo do salário mínimo, que isso seja computado para fins previdenciários. Então, vai dificultar o acesso a esse trabalhador intermitente a obter um benefício previdenciário. Vamos agora
passar aí 2 anos, de 2017 para 2019, e chegar na reforma previdenciária, a emenda constitucional 103. Teve como premissas básicas o déficit previdenciário, ou seja, o que está sendo arrecadado não é suficiente para pagar os benefícios. Estamos enfrentando aí uma alteração do perfil demográfico, ou seja, uma inversão da nossa pirâmide etária. Cada vez mais nós temos menos pessoas jovens trabalhando e mais pessoas com idade avançada recebendo benefício. Outra premissa utilizada, a redução de injustiça, e aí foi atacado diretamente a condição dos servidores públicos, né, que estariam tendo privilégios, por consequência, vamos estabelecer um tratamento mais uniforme em relação ao regime geral, e também o próprio combate à fraude previdenciária. Nós sabemos que, infelizmente, a Previdência Social é vítima de muitas fraudes. Agora, em épocas de pandemia, quem não viu nos jornais, nos sites, aí, notícias de pessoas recebendo indevidamente o auxílio emergencial, que tem caráter assistencial, e inúmeras pessoas com condições também recebendo este auxílio emergencial. Pois bem, há uma outra premissa implícita para essa reforma que eu compartilho com vocês, que é uma pressão do mercado financeiro internacional. Então, não é só o Brasil que sofre essa pressão, todos os países estão sendo pressionados para, querendo ou não, privatizarem a sua previdência. Tivemos o exemplo do Chile, em 1980, que privatizou a sua previdência e hoje está voltando atrás, né, em face de que os recursos não foram bem aplicados e a população achou que ia ter uma proteção previdenciária após o momento de sua aposentadoria e está tendo uma dificuldade muito grande. Pois bem, quais foram as medidas implantadas aí com a reforma da Previdência? Primeiro, o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria. O que eu acho válido, eu acho que a maioria dos países no mundo adotam uma idade mínima. Eu confesso para vocês que eu não identificava qual é o risco social tutelado com o tempo de contribuição. Nenhum. Eu acho que temos que estabelecer, sim, uma idade mínima, e isso não é novidade no Brasil. Desde 98 nós já vínhamos tentando, por força de alterações constitucionais, não foi possível com a emenda 20, por isso que foi criado o fator previdenciário. Agora isso se materializou, exemplo dos demais países que também estão estabelecendo idade mínima para aposentadoria. Outra consequência, desconstitucionalização. Diversos preceitos que antes estavam previstos no texto constitucional, agora vão ser disciplinados por lei ordinária ou por lei complementar. Também nós estamos identificando cada vez mais uma aproximação entre regime próprio e regime geral. Já temos o mesmo teto para fins de proventos, de aposentadorias e pensões. Fala-se também em instituir o INSS como unidade gestora do regime próprio da União, o que poderia ser um sinal aí de unificação dos regimes, quem sabe num futuro próximo, distante. Também, nós sabemos que a reforma, ela obrigou os entes subnacionais, os estados, municípios, a criarem previdência complementar para seus servidores. Antes não era uma obrigação. Agora, sim, o parágrafo 14 do artigo 40 determina essa criação, então mais pessoas vão passar a contar também com essa previdência complementar. Além disso, possibilidade de uma entidade privada, ou seja, de uma entidade aberta de previdência complementar, efetivar a previdência complementar dos servidores. Até então, até antes da reforma, o parágrafo 15 dizia que somente entidades fechadas, no caso do servidor público federal, era o FUNPRESP. A partir da reforma, uma entidade aberta, um banco privado, também vai poder efetivar essa previdência complementar. E um outro aspecto bem relevante, que é a possibilidade da cobertura previdenciária no âmbito do regime geral de previdência ser parcialmente privatizada. Não sei se vocês se atentaram para a redação do parágrafo 10 do artigo 201, que passa a prever que a lei complementar, ela pode disciplinar situações onde a cobertura de benefícios não programados, inclusive os acidentários, pode ser atendida de forma concorrente pelo regime geral e também pelo setor privado. Então, como benefícios não programados, a situação do auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, a própria aposentadoria por incapacidade permanente. Então, qual seria uma consequência possível? A exemplo do que se dá na Espanha, a criação de mútuas, que vão ser responsáveis por cobrir estes riscos não programáveis, esses acidentários. Então, a Previdência Pública ficaria só, né, por exemplo, com a aposentadoria programável e os demais benefícios seriam privatizados, operados por intermédios de mútuas, a exemplo do sistema espanhol, que também adota essa metodologia. E isso, por consequência, pode contribuir para redução de incidência de contribuições, ou seja, uma desoneração da folha salarial, já que a empresa não vai mais
contribuir e financiar também esses benefícios não programáveis, ao passo que ela vai ter que contratar um seguro para os seus trabalhadores, teríamos a possibilidade também de redução dessas contribuições sociais. Nós temos também alguns reflexos que a reforma previdenciária gerou no direito do trabalho. Nós sabemos que a concessão de um benefício previdenciário gera a suspensão do contrato de trabalho, e agora nós temos a previsão contida lá no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição, aonde a aposentadoria obtida, por exemplo, por um empregado público, regido pela CLT, vai gerar o seu rompimento do vínculo. Então, já que ele pediu espontaneamente essa aposentadoria, ele não vai ter direito, por exemplo, à multa do fundo de garantia, porque foi ele que deu início a essa resolução contratual. E, a partir disso, eu compartilho com vocês uma outra reflexão, que é quais são os cenários atuais e futuros da atuação da advocacia em matéria previdenciária. Como vocês sabem, o INSS é considerado o maior litigante da Justiça Federal, né, demandando em torno de 50% das ações que tramitam na Justiça Federal envolvem a matéria previdenciária. O INSS informa que nós temos 7 mil ações ajuizadas por dia, né, isso representando um custo muito grande para a sociedade, né, ter que aportar esses valores necessários a essa demanda judicial que poderia ser resolvida na esfera administrativa. Além disso, nós temos uma estratégia nacional de desjudicialização. O Poder Judiciário já está se dando conta desse crescimento excessivo da demanda previdenciária, temos que concretizar medidas que contribuam para a desjudicialização. E também já se fala em adotar uma política de custas e assistência judiciária gratuita nas ações previdenciárias mais rigorosa, a exemplo do que se deu por ocasião da reforma trabalhista. A partir deste cenário atual, o que nós podemos projetar para o cenário futuro? Que a maioria das mudanças que tivemos no âmbito previdenciário, partindo da premissa de um déficit previdenciário, foi enrijecer os requisitos para acesso ao benefício, para cálculo da renda mensal, e quem tem o seu direito restringido não vai ficar satisfeito, vai buscar, quer seja, né, uma jurisdição administrativa, uma jurisdição judicial, para tentar corrigir essa restrição do direito. Ou seja, nós vamos ter mais demandas previdenciárias. Demandas, digo, tanto no aspecto consultivo, como também no aspecto contencioso. As pessoas vão ter que dar mais importância a essa cultura previdenciária e saber dos seus direitos. Por consequência, em face dessas mudanças normativas, nós vamos ter um incremento da demanda. Uma alternativa que posso compartilhar com vocês é o órgão ao qual estou trabalhando atualmente, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que muita gente acha que seria um órgão vinculado ao INSS. Na verdade, é um tribunal administrativo independente, com composição tripartite, né, tanto representante do governo, como também dos trabalhadores e dos empresários, que tem competência para fiscalizar o INSS em relação a essas análises de benefícios previdenciários. Além disso, no final do ano passado, o Conselho de Recursos teve ampliado a sua competência. Ele também passa a julgar contestações e recursos envolvendo o fator acidentário de prevenção, o FAP. Então, você aí que atua, que advoga para empresas, também vai poder atuar junto ao Conselho para impugnar aqueles índices que estão lá agravando a tributação da empresa em virtude do fator acidentário de prevenção. E quais seriam as vantagens deste processo administrativo previdenciário? Primeiro é a gratuidade. Segundo, que ele é menos oneroso à sociedade, né? O processo judicial, ele custa em torno de R$ 3.700. No âmbito do Conselho, ele vai custar aproximadamente R$ 150. O tempo médio de julgamento dos recursos administrativos no Conselho é 180 dias, ou seja, em torno de 6 meses, menor do que o tempo de tramitação no Juizado Especial Federal, ou seja, uma jurisdição administrativa mais efetiva. Da mesma forma, é um processo eletrônico, ainda mais agora, em épocas de pandemia, estamos trabalhando normalmente, permitindo sustentações orais, o acompanhamento em tempo real da tramitação desse recurso, e também há inúmeras teses bem mais favoráveis do que o entendimento judicial, como, por exemplo, na interpretação do melhor benefício, configuração de tempo rural e também de atividade especial. Além dessa possibilidade de ter aí essa demanda previdenciária no âmbito administrativo, através do Conselho de Recursos, uma outra projeção que nós fazemos é o crescimento da demanda envolvendo o regime próprio de previdência. Os servidores foram muito atingidos. Então, aí, você que é advogado especialista no regime geral, vamos ampliar os horizontes, vamos nos aprofundar também aí no que tange ao regime próprio, porque vai ter muita demanda de trabalho.
da mesma forma como previdência complementar, porque se a partir de agora as pessoas estão vinculadas ao teto do regime geral, se quiser ter um padrão remuneratório maior, vai ter que aderir também a esta previdência complementar. Isso sem falar do que virá em termos de desconstitucionalização. Semana passada foi aprovado o novo regulamento da Previdência Social, decreto 10.410. O que nós temos que fazer? Ver se ele está compatível com as normas, e depois, quando vir a norma que vai atualizar a lei de benefícios, a lei de custeio, vamos ter uma postura crítica e verificar se essas normas estão compatíveis com o texto constitucional. A postura do advogado agora não é simplesmente aplicar, mas sim fazer um juízo crítico, a exemplo do que os advogados trabalhistas já vinham fazendo desde 2017, com a Lei 13.467. Para finalizar, a última reflexão que eu quero compartilhar com vocês, qual vai ser a atuação da advocacia diante desse cenário de transformações no direito social e levando em consideração esse efeito catalisador que a pandemia e o pós-pandemia vai trazer para a nossa atuação. Primeiro, é ter aí uma atuação especializada e também uma constante atualização. E para isso, um convite fica aí para participar desse curso de pós-graduação que a Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais está promovendo, envolvendo direito do trabalho e também direito previdenciário. Em resumo, nós temos aí uma onda crescente de demandas envolvendo direitos sociais, e eu pergunto se você está pronto para surfá-la, está preparado. Então, temos que aproveitar esse momento de ampliar os conhecimentos, de buscar uma especialização constante, porque certamente vai ter muita oportunidade de trabalho, quer seja no aspecto consultivo, quer seja contencioso, tanto para quem advoga para o segurado, como também para aquele que se dedica à advocacia empresarial. Feitas essas considerações, só tenho a agradecer a atenção de todos vocês e devolvo a palavra aí para o nosso presidente mesmo, doutor Rafael Lara. Que maravilha, ó! Palmas virtuais também para o professor Fernando. Fernando, incrível, você é um professor que eu admiro muito, já lhe disse isso em outras oportunidades. Um prazer estar aqui ao seu lado, lhe ouvindo você, ouvindo a Noêmia, e que tanto tem a acrescentar com as suas reflexões de ambos, né, do sistema previdenciário e do sistema trabalhista, sob uma ótica constitucionalizada, sob uma ótica de direitos humanos, sob uma ótica da proteção dos direitos sociais. E nós recebemos aqui muitas perguntas. Eu quero lembrar para todos que logo depois desse bloco de perguntas, nós vamos ter um sorteio de uma obra incrível do professor Fernando, é a Seguridade Social em Questão. Ele organizou essa obra com diversos autores pela editora de Plácido e cedeu gentilmente aqui uma delas para que a gente possa fazer o sorteio. O sorteio vai ser feito no chat. Então, vamos lá. Quero saber quem aí que está animado para ganhar essa obra, não é verdade? Até eu quero participar desse sorteio. Não esqueçam de me colocar aí no sorteio da obra do professor Fernando. E também deixo aí o convite para fazer o download do e-book gratuito que a gente fez sobre a Lei 14.020 lá no meu Instagram. Vamos lá. Tem muitas perguntas legais. Vou tentar trazer questionamentos que possam, na medida do possível, ser respondidos pelos dois. Quando der, eu faço um palpite também. Mas uma primeira provocação muito interessante é a do Alex Rodrigues Moreira da Silva. E o Alex diz o seguinte: a meu ver, data máxima vênia é que tanto a reforma previdenciária quanto a reforma trabalhista serão apenas para retirar direito dos trabalhadores. Qual é a opinião dos nobres membros da mesa? E aí eu vou abrir primeiro para a doutora Noêmia Porto, para que ela possa dar uma palestra inteira, tá, gente? Vamos ser honestos, Alex. Dá uma palestra inteira a sua pergunta. A Noêmia, inclusive, tem palestra sobre esse tema. Poderia falar 1h30 sobre o assunto, mas ela vai tentar, em 2 minutinhos, sintetizar aí o pensamento dela sobre isso, e, na sequência, o professor Fernando também, tá bom? Noêmia, por favor, tira do mudo o seu microfone para você falar. Bem, cumprimentando o Fernando pela fala e fazendo como você fez, eu só assino embaixo, Fernando, concordei com tudo, viu? E olhando a pergunta, de fato, doutor Rafael, ela dá uma dissertação de mestrado todinha, né? Que seria uma análise da Lei 13.467. Mas aqui eu vou expressar a convicção de quem, na condição de líder associativa na época como vice-presidente,
acompanhou toda a tramitação do projeto de lei, que foi uma tramitação às escâncaras, extremamente rápida. Ela começa no finalzinho de dezembro de 2016, é aprovada em julho de 2017, uma norma de impacto em aí 6, 5 meses de debate no máximo, com pouquíssimas alterações de texto, em que muitas audiências públicas foram convocadas, mas as falas dos técnicos ou as sugestões que foram apresentadas não foram incorporadas. A partir disso, eu posso dar, pelo menos, eu vou dar só 4 exemplos concretos da convicção de que a Lei 13.467 traz um processo de desagregação, de desafiliação social trabalhista e, portanto, de quebra de um mercado de trabalho protetivo. Retira direitos. O primeiro deles, bastante escancarado, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao dano extrapatrimonial, que eu costumo chamar de tarifação do sofrimento alheio. Porque, claro, quando o sofrimento é da pessoa, quando ela propõe uma ação civil de indenização, ela quer ser indenizada integralmente pelo dano que sofreu, não é verdade? Mas, no caso trabalhista, acharam por bem que era para tarifar o sofrimento do trabalhador ou da trabalhadora. Esse assunto ficou muito evidente quando veio a tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho, só uma tragédia mesmo, para revelar como a tarifação do dano extrapatrimonial previsto na reforma era de uma injustiça profunda. O seu sofrimento não pode ser medido pelo tamanho da sua remuneração. Ainda mais quando se trata de evento único. O evento da tragédia poderia implicar em um trabalhador terceirizado receber X, ele morreu no evento, e o engenheiro contratado efetivamente pela Vale receber H, e morreu no mesmo evento, né? Então, acho que a tarifação do sofrimento alheio é um exemplo concreto. O outro que eu gosto de insistir é a violação sistemática que o Brasil tem praticado da Convenção número 98 da OIT. A OIT, no relatório dos peritos, identificou essa violação na reforma trabalhista em 3 aspectos. O primeiro, na previsão do autônomo exclusivo, porque isso promove um incentivo à desafiliação sindical dos trabalhadores. O outro, nessa figura de pejotização, isto é, o trabalhador vira um você S.A., ele era trabalhador, vira você S.A., mas, na verdade, ele continua sendo trabalhador, se você observar o nível de dependência econômica, o nível remuneratório e a desigualdade estrutural do mercado. E a outra é prestigiar acordo ou convenção coletiva de trabalho quando ele reduz direitos. Esses 3 aspectos levou o Brasil, de 2017 até o ano passado, a lista suja da Organização Internacional do Trabalho, uma lista longa, entrou nos 44 casos mais graves de violação de normas internacionais, e por 2 vezes o Brasil figurou na lista curta, isto é, na lista de 22 países, ao lado de Uzbequistão, etc., como um país violador de norma internacional. O terceiro exemplo que eu gostaria de dar é toda a sistemática da jornada de trabalho na reforma trabalhista. Se nós analisarmos, são vários artigos modificados, né? Artigo 62, o banco de horas, etc. Se a gente analisar sistemicamente, qual foi a lógica? Ela não foi aleatória. Qual foi a lógica de modificação do sistema de jornada? Tornar os trabalhadores mais disponíveis com menor remuneração. Você os torna mais disponíveis e, por vezes, imprevisivelmente disponíveis, com bancos de horas negociados individualmente, e isso afeta problemas de meio ambiente do trabalho, porque todos nós sabemos que o excesso de disponibilidade para o trabalho é um fator de adoecimento, e isso não é considerado na reforma trabalhista. Então, paro por aqui com esses 3 exemplos, a chamada tarifação do sofrimento alheio, um prestígio às avessas da negociação coletiva, o excesso de disponibilidade via jornada, são exemplos concretos na reforma que revelam uma retirada de direitos. Muito bem, muito obrigado, professora Noêmia, presidente da ANAMATRA, mestre doutora pela UNB, juíza do trabalho na 10ª região. Festejada professora, né? Fernando Maciel,
E a reforma previdenciária, sob esse mesmo aspecto, ela serviu só para tirar direitos também? Como que você vê? Como eu falei, a premissa que foi considerada para concretizar a reforma previdenciária foi a existência do déficit previdenciário. Então, todas as alterações partiram dessa premissa, por consequência, foram estabelecidos requisitos mais rígidos para viabilizar o acesso aos benefícios e também reduzindo o valor da renda mensal, principalmente para aqueles que tenham menos tempo de contribuição. Então, é compatível com a lógica que foi utilizada, que seria a existência desse déficit previdenciário e, principalmente, tentar combater aquilo que nós falamos que é a inversão da pirâmide etária. Eu só tenho dúvida se, de fato, essa foi a melhor alternativa, porque nós estamos diante de um fato incontornável, que é essa mudança do perfil demográfico brasileiro. Se eu perguntar para um europeu o que ele acha, se ele vai ficar preocupado com o fato da população ter mais idade, menos pessoas jovens, né, em idade economicamente ativa, ele não vai se importar, porque lá eles já passaram por isso, eles já estão experimentando essa inversão da pirâmide etária. Nós é que estávamos acostumados a ter um volume muito grande de pessoas trabalhando e um número menor de pessoas recebendo o benefício. Agora nós estamos chegando a... Começou com um triângulo, está sendo um retângulo, e daqui a um pouco o triângulo vai virar de ponta cabeça. Então, nós temos como mudar isso, né, o que as estatísticas mostram que cada vez mais a pessoa, o brasileiro, está vivendo mais, então está tendo uma expectativa de vida maior, que ótimo, isso é um fator a ser comemorado. Mas nós temos uma peculiaridade que é a redução da taxa de natalidade, as famílias cada vez mais têm menos filhos. Nós temos como mudar isso? Não. Qual é o problema? Nós continuamos insistindo num financiamento da Previdência Social, especialmente numa matriz tributária que está em escassez, que seria a folha salarial, que está na parte de baixo da nossa pirâmide. Então, uma alternativa, a exemplo de países europeus que já adotaram essa medida, seria promover uma reforma tributária e aí sim, permitindo que aquele empregador, aquele empreendedor que gere mais postos de emprego, ele tenha menos encargos tributários e ele vai pagar a contribuição, vai contribuir de acordo com o seu lucro. Porque no Brasil, o que acontece? A pessoa emprega, ela vai contribuir sobre a folha salarial, sobre a fatura que ela emitir, ela vai pagar contribuição social e depois, sobre o valor que ela recebeu, né, tira as despesas, alcança o lucro, vai contribuir novamente. Então, nós temos um sistema tributário bastante oneroso para o empreendedor nesse aspecto. Uma alternativa seria mudar esse sistema, essa matriz tributária que dá sustentabilidade à Previdência Social. Maravilha, professor Fernando. A gente está caminhando para o final, nós temos aí apenas mais 2 minutos. Eu, apesar dele ter perguntado a opinião dos membros da mesa, eu vou me ater aqui às opiniões de vocês dois, até porque eu tenho muito pouco tempo para divergir, né, em alguns aspectos, e eu seria raso na divergência para construir um raciocínio em 2 minutos. Então, eu gostaria aqui de, nesse momento, agradecer em nome da ESA de Minas Gerais, agradecer em nome de toda a organização do evento pela participação de vocês, convidar quem está assistindo para poder seguir aí o professor Fernando Maciel, professor Pro Fernando Maciel no Instagram, seguir também a professora Noêmia Porto, para que vocês possam acompanhar aí todo o material que eles têm disponibilizado, o trabalho. A Noêmia tem feito um trabalho muito relevante à frente da Anamatra, até do ponto de vista político e social, associativista aí do nosso país. E lembrar vocês que nós vamos fazer agora um sorteio do livro do professor Fernando Maciel, organizado por ele, A Seguridade Social em Questão. Fernando, mostra aí o livro que vai ser sorteado para todo mundo. Enquanto isso, Noemi, em 1 minutinho, suas considerações finais, sua despedida, por favor. Minhas palavras são de agradecimento. Eu acho que nós temos um mundo novo pela frente. Nós já tínhamos muitos desafios antes da pandemia, a pandemia revelou outros tantos, como a questão do próprio trabalho 4.0, o enigma de como incluir trabalhadores e trabalhadoras de forma digna, a ideia do trabalho como cidadania, e agora nós temos um futuro pela frente. Não é um futuro fácil, e ele não pode ser um futuro em que nós deixemos para trás
justamente as pessoas que estão nas zonas de vulnerabilidade. Há uma responsabilidade social e coletiva aqui a ser traçada. Eu gostaria de me colocar sempre à disposição em nome da Anamatra. Eu sou presidente para o mandato 2019-2021, e para quem quiser seguir o trabalho da entidade, nós estamos também no Instagram, Anamatra, @Anamatra Oficial. Agradeço, Rafael, pela gentileza das suas palavras, por ter estado conosco nessa mesa virtual, e ao Fernando, que é o nosso grande doutor do Previdenciário. Muito obrigada. Fernando, da mesma forma, um minutinho aí para suas considerações finais, agradecimentos. Só tenho também a parabenizar a Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais pela realização deste evento, né, não ficou restrito apenas à temática trabalhista previdenciária, acompanhei nos demais dias aí, um debate muito amplo, de grandes desafios que nós temos a enfrentar, e a comunidade jurídica tem que procurar cada vez mais se especializar. Foi uma grande honra, um privilégio dividir essa mesa virtual, aí com dois grandes amigos, a doutora Noêmia, pessoa que eu admiro muito, doutor Rafael Lara também, um advogado jovem, ao mesmo tempo brilhante, aí desenvolvendo um excelente trabalho à frente da própria Escola Superior de Advocacia de Goiás. É sempre uma satisfação poder contribuir com o debate acerca desses temas tão relevantes aí para o crescimento econômico e principalmente social do nosso país. Então, nós temos que buscar concretizar os direitos, porque quanto mais tivermos um cenário de observância aos direitos fundamentais, isso certamente vai repercutir favoravelmente, inclusive para a economia do nosso país. Então, nós não podemos descurar disso e saber que temos grandes desafios à frente aí após a pandemia. Certamente nós vamos nos deparar com muitas situações inusitadas e temos que estar, né, preparados para tudo isso. E aproveito para reforçar o convite, quem quiser seguir aí meu Instagram, Prof. Fernando Maciel, onde eu compartilho um conteúdo de direito previdenciário. Então, uma boa noite a todos. Maravilha, Noêmia Porto, Fernando Maciel, vocês são incríveis, incríveis. Foi uma noite muito agradável, tenho certeza que todo mundo se divertiu e adquiriu muito conhecimento aprofundado e, ao mesmo tempo, de uma forma muito leve. Parabéns, é uma honra para mim estar aqui com vocês essa noite. E agora, senhoras e senhores, eu gostaria de lhes convidar para acompanhar o sorteio, que vai ser nos comentários ao vivo, vou explicar daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir para a ESA Minas Gerais passar de novo aí o VT para a gente acompanhar essa pós-graduação que é tão bem coordenada pela professora Gabriela Neves Delgado e que trouxe esse convite maravilhoso para a gente estar aqui essa noite, a quem a gente rende toda a nossa homenagem e carinho. Roda o VT, por favor. Muito bom, estamos de volta para o sorteio do livro. Fernando vai mostrar o livro de novo, porque merece, é uma bela obra, enquanto vai fazer o sorteio. Quero explicar uma coisa para todo mundo. O sorteio ele é feito automaticamente no chat. Então, eu quero pedir, por gentileza, para todo mundo parar de falar no chat, porque senão a gente não consegue nem ver quem é que ganhou, porque são muitas mensagens, eu sei que todo mundo quer, mas comentar não funciona, não faz as suas chances aumentarem. Você só precisa estar logado, só precisa estar aí enquanto esse sorteio é realizado. E agora eu gostaria, Marina, de pedir que a gente faça aí o sorteio. Todo mundo segurou os comentários, ninguém está comentando. Faça o sorteio para a gente poder anunciar. Enquanto isso, enquanto a gente acompanha aqui o sorteio dessa obra que foi organizada pelo professor Fernando Maciel, eu quero trazer para vocês um convite, né? Um convite lá no Instagram do professor Fernando Maciel. Na verdade, eu acho que foi no seu, né, Fernando, mesmo? No Instagram do professor Fernando Maciel, no IGTV, eu e ele fizemos uma live muito leve, muito legal, sobre a atuação da advocacia extrajudicial, tanto a advocacia trabalhista quanto a advocacia
previdenciária. Quem tiver interesse de assistir, está lá no IGTV do Instagram do Pro Fernando Maciel. Marina, está sorteado? Quem foi sorteado? Gabriela Ferreira de Oliveira. Gabriela, parabéns, você ganhou um livro de muita qualidade, de muito conteúdo, faça um bom proveito. A todos uma excelente noite e muito obrigado. Até a próxima.